Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a um vídeo. Eu sou o Jean, sou psicólogo e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma questão que acaba acontecendo bastante na vida de todo mundo. De repente você está diante de uma situação que você precisa realizar alguma coisa, você precisa superar um desafio, como por exemplo, vamos usar o exemplo da entrevista. Você é chamado para uma entrevista de emprego e aí você tem uma situação onde o seu comportamento ele vai ser avaliado. Você se vê diante de uma situação onde tem inúmeras pessoas e existe uma pessoa ali, um avaliador, um entrevistador, que vai avaliar o seu comportamento, vai avaliar suas experiências, enfim, vai avaliar se você cabe àquela vaga ou não. Diante dessa situação, diante deste convite, para essa entrevista, você já começa lá na sua casa, desde quando você recebe a ligação para essa entrevista, você já começa a sentir aquele medo, aquele frio na barriga, aquela insegurança total, certo? Mas até aí ainda vamos relevar um pouquinho. Mas aí de repente chega o dia da entrevista, você sai da sua casa, você se arrumou, até que tentou se preparar mais ou menos e vai para a entrevista. Ao chegar ao local da entrevista, antes mesmo de entrar na empresa ou até mesmo lá na sala de espera já, você começa a se questionar, você começa a se perguntar, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que eu vou conseguir? E aí vem inúmeros pensamentos na sua cabeça que fazem com que você, na hora da entrevista, simplesmente não consiga essa vaga. Você acaba sendo reprovado. E aí então vamos analisar por que você foi reprovado, por que você não conseguiu aquilo que você queria, certo? O que aconteceu nesse momento? Primeira coisa, o seu pensamento ele determinou o seu sucesso ou não, tá? Antes da entrevista, quando você chegou, ou até mesmo quando você recebeu a ligação, você já começou a pensar no seu potencial. Você já começou a avaliar se você seria capaz ou não. E na maioria das vezes surge aquele pensamento negativo, aquele pensamento ruim, que fala, bom, eu não serei capaz, eu acho que não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu estou inseguro. Todos esses pensamentos eles vão se juntando e eles determinam o seu comportamento. Ou seja, na hora da entrevista, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Não vai dar certo única e exclusivamente porque antes de você entrar para executar aquele comportamento, você começou a pensar que não seria possível. Você mesmo se sabotou. Os seus pensamentos derrubaram qualquer chance que você teria. Porque você ficou tão preso naquele pensamento de que eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vai fluir, não vai acontecer, que quando você chegou para a entrevista realmente não aconteceu, certo? Então, quando nós nos deparamos com uma situação de superação, onde nós precisamos conseguir alguma coisa que nós queremos, nós precisamos utilizar de um pensamento positivo. Nós precisamos combater esse pensamento ruim para que as coisas dê certo. E como você faz isso? Quando você sentir que está com medo, que está inseguro, que alguma coisa não pode ser que não dê certo, comece a avaliar o que eu estava pensando antes disso. O que estava passando pela minha cabeça? Você provavelmente vai descobrir um pensamento ruim, um pensamento negativo aí, certo? Aquele pensamento, não vou conseguir, não vai dar certo, não vai funcionar. Você vai ter que questionar esse pensamento. Bom, eu descobri que eu tenho um pensamento ruim, um pensamento negativo de que eu não vou conseguir passar nessa entrevista. Você vai começar a fazer o seguinte, vai questionar ele. Bom, o que me garante que eu não vou conseguir essa entrevista? O que na realidade aqui de fatos garantem que eu não sou realmente capaz a essa vaga? O que faz com que eu seja reprovado para essa entrevista? Muito provavelmente você não vai encontrar fatos na realidade nenhum ali que possa realmente dizer é isso que vai acontecer. Então você vai começar a questionar e você vai perceber que esses pensamentos eles não têm base na realidade, eles não acontecem. O pensamento que deve prevalecer é o pensamento eu sou capaz, eu vou conseguir. E aí você troca esse pensamento ruim, esse pensamento disfuncional por um pensamento positivo. Eu vou conseguir, vai dar certo, eu sou capaz, eu estudei, eu treinei, eu me preparei e essa entrevista vai ser a melhor da minha vida. Então questione esse pensamento. O que garante que ele é verdade? O que garante que eu não sou capaz de conseguir essa entrevista, essa vaga? Questione esse pensamento, lute contra ele, derrube esse pensamento. Mas é um exercício que você precisa fazer. É um exercício que vai tomar tempo e vai tomar avaliação de você. Você vai precisar começar a avaliar. Isso gera muito autoconhecimento também. Mas
tenha certeza, se você começar a combater esses pensamentos que ocorrem antes do seu comportamento, muita coisa vai mudar na sua vida. Não só a entrevista, mas qualquer outra coisa que você questionar, você vai perceber que existe um pensamento ruim antes da sua realização. Então questione, lute contra esse pensamento, tente identificar ele, ok? Se você fizer isso, muito provavelmente o sucesso virá na sua vida e virá de uma forma muito mais fácil, muito mais agradável, ok? Um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.